Boa noite. Boa noite. Agora sim. Tudo bem com vocês? Amém? Como é que foi essa segunda-feira? Boa? Cansado, né? Mas mesmo assim, vocês estão aqui. Louvado seja Deus por vocês terem vindo. Eu sei como é difícil você, depois de um dia de luta, cansativo, você, em vez de ficar em casa, de perna para cima, descansando, você sair e vir à igreja. Mas eu lhe garanto uma coisa, você não poderia ter feito escolha melhor. Eu te agradeço em nome de Jesus por você ter vindo. A tua presença, ela é importante. Às vezes as pessoas ficam pensando assim, eu não vou para a igreja hoje, na quarta, principalmente na quarta, que parece que na quarta os crentes tiram férias. Eu não vou para a igreja hoje porque eu estou sem vontade, eu estou cansado. E ninguém vai nem perceber que eu não fui. Eu quero dizer para você que as pessoas percebem quando você não vai. É igual quando você aceita Jesus, quando você aceita ser cristão, você começa com a empolgação danada. Você fala para as pessoas, eu me batizei, agora eu sou crente. Amém. Tem uns filhos do capeta que falam assim, não dou 15 dias para não sair, para sair, né? Isso é normal, infelizmente tem. Aí você passa um mês, 2, 3, um ano e você não recebe um elogio. Quando você vai pregar pela primeira vez, você consegue pregar só 5 minutos, você pensa que foi uma eternidade e ninguém te elogia. Vai cantar, não tem elogio. Aí você fica pensando assim, será que eu tomei a decisão certa? Tomou porque a sua recompensa não virá dos homens. O ser humano, não todos, mas a maior parte, está tendo a microfonia. A maior parte do ser humano, aquele que te elogia hoje é o que te critica amanhã. Então você não se preocupe se os elogios não estão vindo. Não se preocupe se você acha que não está sendo percebido, notado. Você já percebeu o avião? Ele só fica famoso quando cai, né? Você não quer cair para ficar famoso, quer? Quando eu entrei na igreja, quando eu me batizei, bem verdade, por eu ser conhecido, muitas pessoas soube, mas quando eu saí, mais ainda souberam. Pessoas que não me deram parabéns por eu ter me batizado, me disse, eu sabia que tu não ficava quando eu saí. Você entendeu como é o ser humano? Então a tua presença na igreja é muito importante, fortalece aquela pessoa que está com vontade de ir, ver tu passando e diz, para fulano está indo para a igreja, por que eu não? Se fulano está conseguindo, por que eu não? Porque nós seres humanos, nós somos movidos pelo que vemos, pelo que olhamos. Então assim, a sua presença na igreja, seu Louro, é muito importante. O seu Louro já tem uns 80, quase 80, 70 e quanto? 83, sai da sua casa a passos lentos, mas vem para a igreja. Imagina quem viu ele passando na rua, para vir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, que testemunho não é? Enquanto um camarada de 20 e 18 anos diz, eu não vou para a igreja hoje não, que eu estou cansado, mas seu Louro cansado veio, e assim como muitos outros. Então não deixe de vir, continue nessa caminhada. Não importa se alguém vai te elogiar ou criticar, a sua recompensa virá do Senhor. Queridos, quem nos visita hoje aqui, que é visita, que faz assim? Opa, amém. Segura a mão aí, por favor. Esse rapaz já tem cara de crente. Esse aqui, ó, né? Aqueles dois, Deus abençoe, aquela menina linda, aquele rapaz, do lado de cá, irmã Eres também. Essa senhora de óculos não é batizada ainda? Ah, sim, não, visita que eu quero perguntar, seja bem-vinda, viu, em nome de Jesus, mas visita que ainda não é adventista, eu vou reformular a pergunta, a visita que não é adventista ainda, mas sejam bem-vindas você, que não é adventista, é Eres, a irmã Arlinda, eu memorizei, e vocês aqui, não é isso? Isso, louvado seja Deus por vocês terem vindo, que Deus abençoe vocês, continue abençoando. Eu costumo dizer, se você gostar da mensagem, venha.
E se não gostar, venha do mesmo jeito. Talvez você vai ouvir algo que não vai ser bom aos seus ouvidos, mas vai ser bom para a sua vida. Eu costumo dizer que a mensagem é um remédio. Nem todo remédio tem um sabor agradável, mas o efeito é a cura. Então a mensagem é assim. As mensagens de Jesus, elas às vezes eram pesadas. Eu não quero dizer com isso que eu sou santo e você é pecador. Não, eu sou pecador. Mas esse momento que eu estou aqui não é a minha palavra que vale, é a da Bíblia, é a palavra de Deus. Então é necessário que você ouça e tente colocar em prática. Por que eu falo tente? Porque nem sempre você vai conseguir. Nem sempre. E ainda mais que Satanás já está catucando no teu ouvido direto e dizendo assim, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Aí você fala, eu não. Mas Cristo que habita em mim vai. Amém? Vamos aqui vamos para a nossa mensagem, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas. Nós ainda estamos em Lucas, Evangelho de Lucas, ontem, na mesma página de ontem. Ontem nós falamos sobre Simeão e Ana, precisamente Simeão, o ancião que ficava no templo, aguardando cumprir-se a promessa que o Senhor havia feito a ele, de que ele não morreria sem antes ver o libertador de Israel. E Deus honrou a Simeão e a Ana. No meio de tantas crianças que eram apresentadas, eram dedicadas no templo, no momento em que José e Maria chegou no templo para dedicar Jesus, para apresentar Jesus e fazer a purificação de Maria, Simeão, movido pelo Espírito Santo, percebeu a presença do Senhor. E com isso nós entendemos que para você perceber a presença de Jesus, não basta só vir à igreja. É o propósito que te trouxe à igreja. É o motivo. Você veio aqui por quê? Porque foi educado em aceitar o convite de alguém? Ou porque você veio aqui receptível ao Espírito Santo? Eu quero convidar você a interagir na mensagem. Quando nós assistimos um filme, nós lemos a introdução do filme, ficamos bem atentos a cada cena, cada fala, para poder entrarmos na história e entender. Se não fizer isso, a gente volta um pouquinho, que hoje, antigamente era só sessão da tarde, era os filmes do canal, né, aberto, que a gente, se perdesse a parte, já foi, já era. Mas hoje não, hoje já tem a tecnologia avançada, Netflix e meio mundo de coisa, que você volta e procura entender o que você não entendeu. Aqui não vai dar certo não. Apesar que está sendo gravado, você depois pode ir lá no canal e ver, né? Mas é muito importante que você saia daqui preenchido com a presença do Espírito Santo. Para que isso aconteça, ignora o Gil da barraca, foca na mensagem, foca na leitura, foca no conteúdo da mensagem, entra na história, volta lá no Oriente, lá na Palestina, na época que Jesus era criança, que nós vamos falar justamente sobre o que já foi iniciado aqui através da temática. Nós vamos falar sobre Jesus menino, o menino Jesus em Nazaré. Eu quero nesse momento convidar você a esquecer os boletos que tem para pagar hoje, viu? Amanhã você lembra, tá bom? Não esqueça não, que os veacos não vai para o céu, tá bom? Esqueça hoje, não dá para pagar hoje mesmo, então cada dia o seu fardo, né, Desclei? Cada dia o seu próprio fardo. Eu vou esquecer dos meus por um momento, amanhã eu volto a lembrar de novo, e nesse momento vamos nos conectar com a palavra do Senhor. Feche os teus olhos, por favor, e eleva o teu pensamento a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano, de uma forma especial nós te agradecemos por esse dia de hoje. O Senhor cuidou de nossas vidas enquanto estávamos dormindo. Nada sabíamos o que estava acontecendo ao nosso redor, mas pela fé nós cremos que o Senhor colocou anjos ao nosso lado e nos deu um sono reparador. E pela tua misericórdia o Senhor nos despertou para mais esse dia, Pai. Muitas pessoas gostariam de ter tido a oportunidade a qual o Senhor nos presenteaste. E nós tivemos essa oportunidade, Senhor, não é porque somos melhor do que aqueles que não tiveram. É porque o Senhor tem planos para nossas vidas. O Senhor quer escrever uma nova história para cada um de nós. E muito obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui, até a tua casa, para nos deleitarmos na tua santa e boa palavra. E por isso, Pai, nesse momento, limpa a nossa mente e os nossos corações de tudo aquilo que possa nos afastar de Ti e fazer com que possamos, Senhor Deus,
nos preencher da tua palavra. Envolve-nos com o som do teu Santo Espírito. Esteja conosco agora, Pai. Nos dá o discernimento da tua palavra, a compreensão correta. E ao compreendermos, ajuda-nos a colocar em prática. Nós te pedimos tudo isso, na certeza que recebemos, porque nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos à leitura? Cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O 41. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram o caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Continuando. Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. E desceu com eles para Nazaré. Era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Amém? A princípio, essa resposta de Jesus parece um pouco grossa, mas era uma maneira de... Nós temos que analisar que os tempos bíblicos eram diferentes. Inclusive tem uma passagem que ela está à porta e manda avisar que eis que tua mãe e teus irmãos estão à porta querendo falar-te. E ele diz: quem é minha mãe? Quem é meu irmão? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E também em Caná da Galileia, quando ele fez o primeiro milagre, ela foi pedir para que ele fizesse o milagre e ele disse: que tenho eu contigo, mulher? Isso não era uma resposta ignorante. Ele não estava sendo agressivo com sua mãe. Era o costume daquela época falar daquela forma. E essa resposta, ela ficou pensando: por que ele falou que cumpria que eu estivesse na casa do meu pai? Ela sabia que Jesus era um presente de Deus, mas ainda era cedo. Ela não sabia quando ele iria assumir a missão. Ele era só uma criança, ele só tinha 12 anos. Queridos, todos os judeus eram obrigados a frequentar o templo pelo menos 3 vezes ao ano, em especial na festa da Páscoa, do Pentecostes e dos tabernáculos. As mulheres, elas não eram obrigadas a ir a essas festas, a participarem. Porém, mesmo assim, elas gostavam de ir para estar na companhia dos seus esposos, mas não eram obrigadas. As crianças também não. Na verdade, não eram permitidas as crianças ir, só a partir dos 12 anos. Por isso que Jesus estava indo ao templo, com exceção da vez que ele foi apresentado, mas ele estava indo pela primeira vez. Existe um silêncio entre a apresentação de Jesus e os 12 anos. Nós não sabemos nada do que ocorreu na história nesse período. E não adianta conjecturar e falar besteiras, como alguns dizem, que Jesus era isso, Jesus era aquilo, entre a sua infância e a sua adolescência. É conjectura. Se a Bíblia não fala, não me compete a falar. Mas se sabe algumas coisas pela história que não são comprometedoras. Que ele era obediente. Isso aí não resta dúvida. O silêncio na vida de Jesus, da sua infância até os 12 anos, só nos leva a entender
o tipo de criança que ele era. Porque ele crescia em sabedoria, a finalização do texto diz, ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Diante de Deus e dos homens. Vamos trazer essa frase para a nossa vida? Como é que você se denomina um cristão? Se não for através do seu relacionamento diante dos homens. Diante de Deus é fácil. Porque você diz, é eu e Deus. Deus conhece o meu coração. Não basta. Ele conhece o seu coração. Mas quem vai dizer se você é um cristão, se você está crescendo em graça diante de Deus, é também crescendo em graça diante das pessoas. É a maneira como você trata as pessoas, como você vive com as pessoas, como você trata até quem você não conhece. Queridos, Jesus sempre viveu de forma obediente aos pais. Isso não era algo sobrenatural. Não existe nenhuma menção na Bíblia de que houve uma intervenção divina na educação de Jesus. Não existe. Você já se perguntou assim, que Jesus, ele aguentou sofrer porque ele era Deus? Se nós pensarmos dessa forma, chega a ser uma covardia. Porque Jesus, ele sofreu como um homem. Ele chorou, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu medo. Jesus era humano divino, ou divino humano. Ele não usou um milagre para lhe favorecer. Um sequer. Não tem quem prove. Todos os milagres que foi operado por Cristo foi em benefício de alguém. Ao seu benefício, ele não usou. Com a sua educação não foi diferente. Toda a sua obediência nada mais era do que o resultado de uma boa criação por parte de seus pais. Não resta dúvidas de que Maria foi a mulher escolhida por Deus por ser uma pessoa temente a Deus. Existiam várias mulheres judias, mas Maria se encaixou porque ela era temente a Deus. E Deus, ele está olhando para você nesse momento, e Ele quer fazer obras grandiosas na sua vida e na vida de pessoas através de você. Sabe por que nós não vamos longe? Sabe por que nós não conquistamos muitas coisas? É porque, primeiro, somos murmuradores, e segundo, pessimistas. Eu conheço várias pessoas, desculpa, que pensam em empreender, em trabalhar por conta própria, mas tem medo. Não, eu prefiro um emprego que eu vou ter estabilidade. Quem lhe disse que o emprego vai lhe dar estabilidade? Só lhe dá estabilidade até você ser mandado embora. E quando você cria coragem e começa a vender um sorvete, um picolé, começa a vender um salgadinho, uma pipoca, um amendoim, você vai gerenciar o seu negócio. Sabe qual é o problema? É que as pessoas acham que começa hoje e já tem que ficar grande amanhã. A minha história eu não vou contar toda hoje não, mas minha história é uma história que eu acho bonita. Eu tive altos e baixos na vida. Mas quando eu coloquei aquela barraquinha ali na praça, foi depois de eu ter me quebrado no ramo de banana. Eu era conhecido como Gil da Banana. Aqui no fundo da Cesta do Povo ali, do lado da Cesta do Povo, no fundo do Doce Mel, na esquina ali eu vendia banana em cacho. Eu já contei isso aqui. E eu ostentei demais, curti demais. Eu não vou nem falar o que é que eu fiz demais aqui, que o lugar não convém. E resumindo, de onde tira que não bota, acabou, me quebrei. Quebrou que nem soda pegava. Fui para São Paulo, trabalhei lá, descarregando o carro, fazendo mudança, ajudante de padeiro, juntei R$2.000. Fui na Pagé, comprei de radinho, aqueles caveirinha. Lembra de um radinho que você viu o fato dele? Você via tudo dele? É o radinho caveirinha.
em 2001, quando inaugurou a Rádio Contorno FM. Deus tocou na minha mente: vai, bota a barraca na praça, porque o povo vai te comprar rádio. E eu vim, coloquei a barraca na praça. Eu pegava o carro de mão do seu Tita, da Quitanda, emprestado, para levar a mercadoria, que era só uma caixa e os ferros da barraca, para a praça. Eu não podia comprar um carrinho de mão. Depois de uns 30 a 60 dias, mais ou menos, eu vi que estava incomodando o seu Tita, todo dia pegando o carrinho de mão dele. Eu fui ali em Misael, na casa do fazendeiro. O senhor pode me vender um carrinho de mão fiado? R$35. Não, eu não vendo fiado, não. Quando eu trabalhava com banana, tinha semana que eu ganhava 3 mil de lucro. 2, 3 era certo. Mas eu não soube organizar. E para quem é desorganizado, presta atenção, tanto faz você ganhar 1 milhão, 1 mil ou 1 milhão. Não dá. Aparece amigo de todo lado. Quem engana se fala. Ixi, falei. Não era nem para falar, mas falei. Nem se fala. Você fica bonito, cheiroso, fica tudo, né? Cheiroso. Resumindo, coloquei a barraquinha, trabalhei mais uns dias, comprei o carrinho de mão. Tinha dia que eu não vendia nem R$10, nem 10. Passava um picolé, não podia chupar. Um cachorro quente que era luxo. E eu fiquei ali. Eu ia cedo para lá, 4 da manhã. Mas quer saber por quê? Tinha movimento 4 da manhã? Não. É porque eu tinha vergonha de ir. Gil da Banana, aquele que vendia um caminhão de banana aqui, agora empurrando o carrinho de mão com uma caixa só de mercadoria. Mas Deus foi me abençoando, foi abençoando. Gil da Banana virou Gil da Barraca. E para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou fazendo a feira. E já doei alguns carrinhos de mão, viu? Amém? Mas a história não é minha, é de Cristo. Por que eu contei essa história? Para que você entenda que o segredo do sucesso é a perseverança em todas as áreas. Seja na sua vida comercial, na sua vida conjugal e principalmente na sua vida espiritual. Aí você quer ter conhecimento da Bíblia, mas não lê a Bíblia. Você quer pregar, mas não estuda, não pede orientação do Espírito Santo. Aí você diz: mas Deus, Ele escolhe, Ele capacita os escolhidos. Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Isso não é bíblico, gente. Isso é uma frase secular de Albert Einstein. Bem verdade que Deus pode isso. Ele usou homens leigos. Mas quando foi que esses homens começaram a pregar? Depois Jesus chamou eles para pregar? Não. Foi depois de um tempo de convivência com o mais sábio de todos os mestres que poderia ter existido, Jesus. Não foi assim? Depois de uma convivência com Jesus, eles aprenderam. E só depois que eles se converteram, foi que maravilhas foram acontecendo. Então é necessário que você persevere no estudo da Bíblia, que você não desista dos seus sonhos. Se é para honrar a Deus, vai dar certo, meu irmão. Amados, nós entendemos claramente que a educação de Jesus foi fruto do zelo de Maria e de José. Eles eram judeus zelosos e obedientes. Os primeiros traços do caráter de Jesus eram unicamente o reflexo das orientações de seus pais, e em especial de sua mãe. Porque José, ele morreu ainda na adolescência de Jesus. A data exata a Bíblia não diz, mas segundo os comentários, é exatamente isso. Mas para aí, a Bíblia diz que Jesus tinha irmãos. Alguns falam que Maria teve outros filhos. Eu não posso afirmar. A Bíblia diz aqui, ó, do outro lado aqui, ó. Quer ver? Só ver aqui uma coisa para eu tentar mostrar para vocês. Aqui no capítulo 2 ainda, e o versículo 7 diz assim, ó: e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quando a Bíblia diz primogênito, quer dizer que é o primeiro. Então algumas pessoas presumem-se que Maria teve o primeiro, o segundo e outros, mas a Bíblia não relata isso. E se não relata, eu não posso conjecturar, não é? Mas uma coisa eu lhe digo: ela teve Jesus e ela continuou sendo a esposa de quem? De José. Dizer que ela ascendeu ao céu virgem, isso é tradição, isso é conversa, isso é fake news. Não está na Bíblia, não é de Deus.
ela continuou. Jesus nasceu e ela viveu 12 a 15 anos com o marido. Como? Como irmãos? Não, gente. Ela pode não ter tido outros filhos, porque José, segundo comentários bíblicos, judaico, ele era viúvo, ele vinha de um casamento anterior, ele tinha outros filhos. E por que a gente presume que era filho de José e não de Maria? Porque os irmãos de Jesus pirraçavam de Jesus. E se eles pirraçavam de Jesus, significa que eles eram mais velhos, porque segundo a cultura judaica, os mais novos não podiam pirraçar os mais velhos, senão dava ruim. E Jesus era hostilizado pelos seus irmãos. Então presume-se que esses irmãos eram por parte do seu pai José. Ok? Jesus não foi esquecido no templo por seus pais. Na cultura judaica era costume nessas viagens de caravana, as mulheres seguir conversando, batendo papo na frente dos homens. E os homens atrás. Então presume-se que Maria achava que Jesus poderia estar com José e os demais. Certamente José percebeu a mesma coisa. Se o menino não está comigo, está com a mãe na frente. E se a mãe lá na frente, se ele não está comigo, está com o pai, mas os amigos lá atrás. E aí deu errado. Jesus tinha ficado no templo. Depois viajaram um dia. Foi que perceberam que eles não estavam no meio do grupo. Nem de um e nem do outro. E como diz aqui o relato, eles voltaram e procuraram 3 dias. E foi encontrado o menino no templo, no meio dos doutores, dos escribas e fariseus, discorrendo as escrituras como ninguém. Amados, a verdade é que só depois de 3 dias encontraram o menino no templo, dando explicações das escrituras, como ninguém poderia. Naquele momento, os doutores da lei perceberam que a sabedoria que tinha naquele menino, que vinha daquele menino, era algo incomparável. Mestres, escribas e fariseus ficaram boquiabertos ante tanto conhecimento, que inclusive eles mesmos distorciam. Aí você diz assim, para aí, mestres, escribas e fariseus distorciam as escrituras? Sim, distorciam. Isso é para você entender que você não é só abrir a Bíblia e falar assim, deixa eu ver o que aqui Deus quer falar comigo hoje. Aí fecha o olho e faz tam. Aí se você abrir, você vai para o inferno, aí você fica triste, não fica? Então não se lê a Bíblia assim. Não se lê a Bíblia assim. Início, meio e fim. Você quer palavras bonitas? Lê os Salmos, Provérbios, os Evangelhos. Mas você quer conhecimento? É de Gênesis a Apocalipse. E mais, o comentário. Não entendeu? Vai para o comentário, vai para o dicionário bíblico, para entender o significado. Sabe qual é o problema? Porque tem muitas igrejas hoje? Quer que eu diga? É porque a maioria quer puxar a brasa para a sua sardinha. Como assim? Quer se favorecer com a Bíblia. E se você for conversar com 10 religiões, quer dizer, religiões todas são cristãs, mas 10 denominações, todas elas vão querer pegar a Bíblia e tentar lhe provar que a doutrina dela é bíblica. Sabia disso? Só que de forma distorcida. Distorcida. Por isso você tem que estudar, pedir orientação ao Espírito Santo e usar ferramentas necessárias para entender. Porque senão você vai se perder por falta de conhecimento. E o que tem de gente que vão se perder e ainda são ignorantes, porque a gente tenta dar um estudo, oferece um estudo bíblico. Não, quero não. Eu estou na minha religião, eu nasci nela e nela eu vou morrer. Tá bom, Lagedo, tu não muda de lugar, então é Lagedo. Eu já fui evangélico na Igreja Universal, quando eu morei em São Paulo. Em Feira de Santana eu frequentei algumas vezes. Depois eu vi que não dava certo, meu dinheiro era pouco. Vixe, o que é que eu estou falando? Aí eu fui para... vai ser preso esse pregador. Aí eu fui para a Assembleia, não deu certo. Fui para Batista, cheguei a me batizar na Igreja Batista. E eu não gostava de adventista. Esse negócio de guardar sábado, isso é coisa de judeu, do povo que matou Jesus. Eu dizia logo de cara, eu não vou para essa igreja. Mas por providência divina ou ironia do destino, eu casei com uma mulher que a mãe dela era adventista. Eu disse, tua mãe é o quê? Adventista, aquele pessoal que guarda o sábado? É. Isso não aceita não, mulher? Que aceita o quê? Tu é doido? Não. Aí me oferecia estudo. Eu digo, não, eu já conheço a Bíblia. Já conheço.
Comecei a tomar estudo depois de um bom tempo. Eu não fui para a igreja adventista porque eu me encheu os olhos. É porque eu precisava mudar de vida. Eu andava no bar bebendo, fumando. Rapariga, não raparigava mais não, já tinha passado essa fase. Eu estava tentando acertar a vida, mas o vício de jogo, bebida e cigarro estava colado. Corrida de cavalo eu não perdia uma. Eu apostava até no risco no chão. Samba, onde o irmão Louro estava, eu estava no meio. Ele não lembra de nome, eu já vi ele sambando e batendo piega. Gostava de tudo. Bateu uma cuia, eu estava no meio. E depois eu entendi que aquilo era caminho que me levava à morte. E mesmo sem vontade eu tomei o estudo, e quando eu percebi que tudo que eu achava que era certo era errado, eu falei, não, eu tenho que me batizar. Me batizei. Depois saí. Mas depois que eu saí eu fiquei assim, e agora? Eu faço o quê? Eu já vi que as outras não dão certo. Eu concordei com a doutrina, eu jurei que está certo, está na Bíblia. E o que eu faço? Engolir meu orgulho e voltar. Foi o que eu fiz, engoli o meu orgulho e voltei. Amém? E aqui eu estou. Queridos, os escribas e fariseus, eles indagavam entre si, como pode uma criança que nunca frequentou a escola dos profetas entender tanto da Bíblia, tanto das escrituras, que naquela época a Bíblia já existia, mas qual era a Bíblia? Qual era a Bíblia naquela época de Jesus? O Antigo Testamento. Era. Como pode uma criança de 12 anos saber tanto a ponto de nos ensinar? Aquela sabedoria não era obra do acaso. Os judeus sinceros era uma cultura, era uma tradição, e já ensinavam seus filhos a decorar a lei de Deus e as leis de Moisés. Desde os 5 anos de idade eles tinham que decorar. Então todos os judeus eram sabidos? Não, eles aprendiam. Mas nem todo o que aprende coloca em prática. Jesus colocava. Você entendeu? Não adianta você ler a Bíblia 10 vezes, 15, 20 e não colocar em prática. Tem que ler, entender e colocar em prática. Não adianta ter a Bíblia debaixo do braço e não ter o conteúdo dela no coração. Jesus tinha. Ele colocava em prática. Eis a diferença. Jesus, como nós sabemos, ele era de Nazaré. José e Maria. Eles eram de uma pequena aldeia onde José e Maria moravam. E Nazaré ficava a 210 quilômetros de Belém, 160 de Jerusalém. O local onde o anjo apareceu a Maria. Foi lá que o casal morou ao retornarem do Egito, quando eles voltaram depois de Herodes ter sido morto, lembra? Aí eles voltaram para lá, para Nazaré. Ali Jesus cresceu, ali também ele foi rejeitado pelos seus. Olha, não fica triste não, viu? Porque com isso nós entendemos que não importa o lugar, não importa as pessoas, se você uma hora ou outra passar por uma rejeição, não tem problema. Jesus foi rejeitado pelos seus, por que tu não pode ser? Só quer ser santo. Agora que é crente, acha que todo mundo é pecador. Se você estiver ouvindo isso sem merecer, não tem problema. Mas se você merecer, fica na tua e tenta se corrigir. Porque você se tornando o adventista do 7º dia, isso não torna você melhor do que ninguém. Porque antes de você tomar a decisão de ser adventista do 7º dia, tome a decisão de ser cristão. Adventista do 7º dia é um título. Ser cristão é uma mudança de vida. É ser imitador de Cristo. Não tem problema se o mundo te rejeita. Aqui é tudo transitório. Tudo aqui vai passar. Agora o que você não pode fazer é o seguinte: é fazer com que as pessoas se rejeitem. Porque às vezes você tomou a decisão de ser um cristão, aí você agora se veste diferente e fica julgando quem não veste igual a você. Você já não come mais comidas que você comia, aí você já se acha melhor do que o outro que come. Não é assim não. Cada um será julgado proporcional ao seu conhecimento. A sua maneira de viver não o torna melhor do que ninguém. Se você quer melhorar a sua maneira de viver, mas que seja para acolher as pessoas, para somar, não para afastar. Faça como Jesus. Leia, aprenda e coloque em prática. Queridos,
O segredo do sucesso na vida, o segredo que Jesus crescia diante de Deus, é esse que nós acabamos de falar aqui. É a obediência. Por isso o segredo para você também crescer na vida, diante de Deus e dos homens, é obedecer. Obedeça. Permita-se. Consagre-se a Deus. Às vezes você é cristão ou crente, melhor dizer, crente há mais de 10 anos e nada aconteceu na sua vida. Eu acho que todos que estão aqui têm um parente que quer ver no céu, ou um amigo, não tem? Eu quero fazer um desafio com vocês. Eu vou dar inclusive um presente para o irmão que trouxer mais visita daqui até sexta-feira. Vai ser um pendrive com 1000 músicas gospel. 1000 músicas. É um presente. O que ganhar, diga amém. O que não ganhar, vá na barraca do Gil e compre depois, viu? Vamos unir o útil ao agradável. O irmão que trouxer mais visita ganha um, e a visita que trouxer mais visita também ganha um. E as visitas que vierem todas as noites serão sorteado um para que, porque uma com certeza vem mais de uma que vem todas as noites. Então vocês da recepção aí vai anotar o nome de quem vem todas as noites, vai sortear um pendrive com 1000 músicas para as que vieram todas as noites. A que trouxe mais visita vai ganhar um, e o irmão que trouxe mais visita vai ganhar outro. É pendrive demais, quebrou o barraqueiro. Vocês vão gostar das músicas, porque são músicas gospel. Vocês vão amar, tá bom? Então assim, como eu perguntei, vocês têm vontade de ver alguém no céu? E o desafio é, você vai convidar essa pessoa a vir para aqui amanhã, a participar dessa semana de oração. Mas não é chegar na casa da pessoa e chegar lá e fulana, tá tendo uma semana de oração lá, o rapaz da barraca tá pregando, vai lá para tu ver. Não, não é assim não. Não. Você vai lá dizer, fulana, eu vim aqui te fazer um convite especial. Se você for uma pessoa que tem coragem, e você vai ter em nome de Jesus, você vai ouvir aqui orar com você. Aí você vai orar com essa pessoa. Está ouvindo, Cristiano? Você vai orar com essa pessoa, mas sem hipocrisia, com verdade, com desejo de ver a pessoa no céu. E depois diz, olha, está tendo uma semana de oração na igreja. Fala a verdade, não minta não, está sendo uma maravilha. Eu acho que está, né? Não sei. Eu quero que você vá. Eu quero que você vá ouvir a palavra de Deus. Eu quero ver você no céu. Fala olhando no bago do olho mesmo. Meu irmão, vá. Vá que dá certo. Pode ter certeza que dá certo. Faça com as pessoas o que você quer que façam com você. Ajam com as pessoas da mesma maneira que você gostaria que agissem com você. Almeje ver as pessoas no céu. Marido, filho, esposa. Esposa, se tu não está orando com teu marido, pelo amor de Deus, começa a orar. Se não está orando com o teu filho, começa a orar. Não importa se ele está vindo para a igreja ou não, não importa se ele está indo para o bar ou não, não importa se ele está no mundo das drogas, ora com teu filho. Abraça teu filho, fala que ama. Filho, eu não aprovo o que tu está fazendo, mas eu te amo. Não fique emburrada de cara fechada, achando que o problema vai resolver. Não vai, só vai postergar o problema. Não importa o que ele faça. É teu filho, é tua filha, diga que ama. E lembre-se, sirva ao Senhor de todo o teu coração. O ensino é bom, mas o exemplo arrasta. Sabe por que tem muitas pessoas que não vão aceitar Jesus nas casas que tem crentes, pessoas batizadas? Porque você se batiza, mas não mudou. Qualquer coisinha, um bicão do tamanho do mundo, qualquer coisinha xingando aqueles nomes que não era para estar na boca do crente, mas ainda está. É cara fechada para o marido, é gritando com os filhos, é emburrada com a vizinha do lado do outro, parece até que chupou limão. Como você pode dizer que alcançou a luz? Como você pode dizer que é cristão e não vive em mansidão? Tudo bem que uma hora ou outra a gente extrapola, se irrita,
Mas o cristão que é cristão reconhece o seu erro e pede perdão. E não brinque não, o efeito do perdão é bom demais. Eu viciei em pedir perdão. Qualquer coisinha que eu faço que desagrada a minha esposa, ou até meus filhos, eu chamo depois, oro com ele e falo: meu filho, eu te amo, me perdoe. Eu não queria fazer aquilo, mas eu acabei fazendo, me perdoe. Olha, aquele abraço tão gostoso, está perdoado, pai. Eu fiquei menos homem por causa disso? Eu sou menos pai por causa disso? Não, é gratificante pedir perdão. Quem recebe fica feliz, e você que te pede também. Queridos, justamente, as escrituras diz que Jesus crescia em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Tudo é questão de obediência a Deus. Lembra-se de uma coisa: se o barro não se permite, o oleiro nada poderá fazer. Nós somos o barro, o Senhor é o oleiro. Os milagres só acontecem na vida dos que crer, e quem crer, obedece. Quem crer, obedece. Se você quer servir a Deus de coração, para honrar a Deus, você tem que renunciar a algumas coisas que você gosta. Ah, eu não vou para a igreja adventista porque eu gosto de usar joia. Besteira, que joia não leva ninguém para o inferno. Não leva não. Ah, eu vou comer aquela fruta ali, aquela fruta lá proibida, e por causa de uma frutinha, aquilo ali não tem nada a ver. Oxê, só porque Deus disse que não podia comer. Ah, eu vou comer uma fruta. A gente se lascou por causa dessa desobediência de Eva. Se está dizendo que não pode, não pode. Não é eu que estou falando, é o Senhor. Ah, eu gosto de uma bistecazinha de carne de porco. Eu não vou ser crente da igreja adventista não, porque eu sou fã de uma feijoada. Não tinha pessoa mais fã de uma feijoada do que eu não, gente. E a bichinha é boa, viu? É uma delícia. Com aqueles pezinhos de porco, aquelas orelhas de porco, era bom demais. Mas o pecado é gostoso. Ruim as consequências dele. E depois que eu entendi, não como, eu não como. É ponto de salvação? Não. Mas a desobediência é ponto de condenação. E se você sabe que está errado, e você pratica, você vai para o inferno. Arrependa-se enquanto é tempo. Se você deixar de servir a Deus por causa de um pedaço de carne de porco, ou simplesmente porque você tem um monte de brinco, um monte de joia, e você quer usar, oh meu Deus do céu, pelo amor de Deus, tem de misericórdia, Senhor. A pessoa colocar a salvação, a obediência à palavra de Deus em jogo por causa de coisas. Quando eu fui me batizar, o pastor Luciano chegou e eu tinha um anelzão no dedo, não sei se já contei aqui, 10 gramas de ouro. Eu não comprei não, me deram de presente. BG da BG Variedade, né? BG, né? Barraca do Gil, BG de Barraca do Gil. Eita que eu gostava do meu anel, 10 gramas de ouro. Geralmente eu puxo meu cabelo com essa mão, mas na época do anel eu só puxava com essa. Para mostrar o anel, né? Ó, para mostrar o anel. Aí no dia que ele preenchia a ficha, ele disse: ô meu irmão, nós não adotamos o uso de joias. Sim, eu não uso joia, eu não gosto nem de corrente. Esse anel aí, disse: mas um anel? O que é que tem um anel? Um anel? Sim, não tem nada, não, então não vai ter problema você tirar ele. Eu digo: mas foi uma lembrança que me deram, assim, é a inicial da minha loja, do meu comércio. E se você tirar esse anel, a loja vai deixar de ser sua? Não. Mas pastor, meu irmão, você quer colocar um anel entre você e Deus? Aí eu saio da lá, eu tirei o anel na hora. Desmanchei depois e botei na minha aliança, mas a da esposa, ó, ficou grossona, ó, ficou linda. Não mudou nada, porque o comércio continua sendo o mesmo. Então você não pode colocar coisas banais, coisas fúteis entre você e Deus. Se você conhece a doutrina da igreja e sabe que ela é verdadeira e ela é bíblica, o que lhe compete é obedecer. Porque a partir do momento que você conhece e você ignora, você se faz culpado. Quem sabe o que é certo, o que é certo e vive o que é errado, está desobedecendo, está pecando. E a única coisa que nos afasta de Deus não é o câncer,
não é a fome, não é a morte, é o pecado. É o pecado. Jesus foi obediente ao Pai Celeste e aos pais terrestres. Com isso entendemos que ninguém desenvolve um caráter digno sem obediência a Deus e aos pais. Ninguém pode se denominar um cristão se vive tratando as pessoas com 4 pedras na mão, com ignorância. Se você tem esse comportamento, arrependa-se. Trate de tratar bem as pessoas, porque senão você não chega lá. Não depende de você, mas a maneira como você vive define se você aceitou a salvação em Cristo ou não. Queridos, quem se ajoelha diante de Deus sempre se manterá de pé diante das dificuldades impostas pelos homens. Mas seja sincero, porque Deus vai te honrar. E honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os seus dias de vida na terra. Se arrepender, tem perdão. É só se arrepender. Sabe qual é o bom disso tudo que o irmão Louro está falando? O bom disso tudo é que enquanto você estiver respirando, significa que dá tempo. Significa que dá tempo. Só que tem uma coisa, você não sabe até quando estará respirando. Então, se você está respirando hoje, o momento é hoje. Eduque seus filhos. Fale que ama seus filhos. Fale que ama seu pai. Fale que ama sua mãe. Agradeça a sua mãe por dar primeiro comida a você, para depois, se sobrar, ela comer. Eu quero encerrar essa mensagem de hoje com uma reflexão que conta a história de um filho. Um único filho. O seu pai morreu, já idoso, já velhinho, e ficou só a sua mãe, sozinha. E ele morava com ela. Mas ele conheceu uma moça bonita, tipo essa assim, bonitona. Mas não vai ser igual essa da história não, viu? E aí ele casou com essa moça e levou a mãe para morar com eles. Ela só tinha ele de filho, já estava bem velhinha. E a moça bonita começou a dizer: não dá certo, a sua mãe está sendo um peso para a gente, está nos incomodando, nós não temos privacidade. Mas é minha mãe. Ah, mas não, você tem que tomar uma decisão, você tem a sua família, eu sou sua esposa, coloque ela no asilo. Ele: tá bom. Foi, procurou um asilo e colocou a velhinha. No começo ele ia toda semana visitá-la. Depois vai acomodando, mês em mês, a cada 3 meses, a cada 6 meses. E sempre que ele ia lá, perguntava a ela como estava. Ela: estou bem, meu filho. E ela adoeceu, tiveram que levar para o hospital. E aí ligaram do hospital e disse: sua mãe está morrendo, venha ver, senão você não encontra ela com vida. E ele chegando lá, ele se ajoelha de junto da cama e diz: mãe, o que eu posso fazer por a senhora? Meu filho, você quer me ajudar? Quero, minha mãe. Fale. Eu quero que você compre ventiladores lá para o asilo. Hã? A senhora está morrendo e está pedindo ventiladores para o asilo? Sim, é porque lá faz muito calor. E também, se você puder, filho, não precisa ser agora, quando você puder, compre também uma geladeira. Minha mãe, eu não estou entendendo, a senhora está pedindo para o asilo uma geladeira e ventiladores? Sim, meu filho. Por diversas vezes a gente fica sem dormir porque o calor é infernal e a gente não consegue dormir com tanta muriçoca e o calor. Minha mãe, não, compre os ventiladores e doe para o asilo. E a geladeira? Ah, filho, muitas pessoas lá passam mal porque comem comida estragada, porque não tem geladeira. As comidas são estragadas. Mas mãe, eu sempre perguntei para a senhora, mas você sumia, filho. E eu não queria te incomodar.
Eu queria deixar você em paz com a sua esposa. Mas por que a senhora está me pedindo isso agora, mãe? Ah, não é para mim. É para o asilo. Sim, mas por quê, mãe? É porque, filho, quando você ficar velho e teus filhos te colocar lá, eu não quero que você passe o que eu passei. Você está entendendo? Que na vida é a lei do retorno. Cuidado com o que você joga para cima. Pode cair na sua cabeça. Faça com as pessoas o que você quer que façam com você. Os seus pais, eles serão úteis para você até o último suspiro dele. Porque um dia você vai ser mãe, um dia você vai ser pai. Um dia você não vai ter mais a pele esticadinha, bonitinha, polida. Um dia você não vai ter mais os dentes fortes para comer um pedaço de carne. E vai precisar que alguém esmague, igual quando você era pequeno, para que você coma. Um dia você vai ver os seus pais te fazer pergunta e você vai faltar a paciência. Mas quando você era criança, você tirava a paciência dele fazendo as mesmas perguntas. Seja um bom filho e você será bom em tudo. Não tem como você, jovem, ser uma boa mãe, ser um bom pai, se você é um mau filho. A maneira como você trata os seus e os de fora diz se você é um imitador de Cristo ou não. Ser crente todos são. Ser cristão é o que imita Jesus. Que Deus abençoe vocês. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Santo Deus, nosso Pai Criador, nosso Deus soberano, nosso Deus mantenedor e redentor. Te agradecemos, Pai, pelo dom da vida. Te agradecemos pelo teu amor e a tua misericórdia, porque até então tem nos alcançado. Não porque há mérito nenhum em nós, mas é porque o mérito é do teu Filho Jesus Cristo. Ele veio a essa terra. Ele veio da forma mais humilde possível, nascendo em uma manjedoura, nos estábulos dos animais. De uma forma aparentemente aos olhos do ser humano miserável. Foi criado no meio de uma família pobre, mas digna, honrada e temente a Ti. Com isso o Senhor nos mostrou, Pai, que a virtude do ser humano não é os bens que ele possui. A virtude do ser humano está em procurar viver e fazer a Tua vontade. Por isso nós te pedimos, Pai, nos ajuda, Senhor Deus, a tirar os nossos olhos de tudo aquilo que é ilusão, que é transitório, e focarmos naquilo que é eterno. Nos ensina a Te adorar na beleza da Tua santidade. Às vezes, Senhor Deus, nós achamos que está difícil a caminhada, porque esquecemos das maravilhas que o Senhor tem preparado para aqueles que Te temem. Assim como o Senhor disse nas Tuas santas palavras, que o Senhor tem preparado para nós, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. É isso que nós aguardamos, Senhor. Sabemos que é difícil, precisamos renunciar a muitos prazeres carnais, a ostentação. Eu sei que o Senhor não nos pede que façamos um voto de pobreza. O que o Senhor nos pede é uma transformação de caráter, é um coração quebrantado diante dos homens e diante de Ti, Senhor. Que possamos crescer em graças, Pai, diante de Ti. Mas para isso precisamos crescer em graça diante dos homens, não fazendo o que agrada ao mundo, mas fazendo a Tua vontade. Nos ensina, Senhor Deus, a sermos verdadeiros adoradores. Abençoa essa igreja. Abençoa o irmão Tauan, que está completando idade nova hoje. Que o Senhor lhe dê muitos e muitos anos de vida e saúde na Tua presença, fazendo o trabalho que o Senhor lhe confiou, executando a missão que o Senhor lhe confiou. Que o Senhor o abençoe e lhe dê sabedoria dos altos céus. Que o Senhor o cubra de bênção e o proteja, o livre de todo mal. Da mesma forma eu te peço por todos que aqui se encontram, que o Senhor coloque anjos ao redor de cada um, e que se permitam ser alcançados pelo Teu Santo Espírito, e que possam se tornar novas criaturas em Cristo Jesus. Por favor, Pai,
perdoa os nossos pecados, nos dá uma noite na tua presença e sob a tua proteção. E se for do teu querer, nos desperta amanhã para mais um dia, e logo à noite nos traz aqui à tua casa, para nos preenchermos da tua palavra. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, esses são os nossos agradecimentos que rendemos a ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Estarei à porta.